Hoje eu vou falar sobre o mover transformador do Espírito. Então, se você puder, repita comigo assim: o mover transformador do Espírito. Então, Ezequiel 36, do 25 ao 27, diz assim: Então, eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundície, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos. Eu os fareis. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra lida. E agora, Espírito Santo, você é o tema desse mês. E não apenas desse mês, o Senhor é o tema da nossa vida, da nossa caminhada. Ela não é possível sem o Senhor. Ela não é viável sem o Senhor. Ela não é sustentável sem o Senhor. Então eu quero lhe pedir que o Senhor hoje possa falar e, através da tua palavra, criar um ambiente interior dentro de nós de transformação, que o seu Espírito, Jesus, possa nos transformar à sua imagem e semelhança, e que a partir da luz da palavra de Deus, nós possamos ser levados a esse lugar onde a água limpa nos é aspergida e lava-nos de toda a nossa imundície e de toda a nossa idolatria, para que possamos ser aceitáveis diante do Senhor. Assim nós oramos e somos gratos de antemão por todas as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero começar a minha palavra de hoje lendo para você um relato que é baseado em fatos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque eu vou ler esse relato e eu quero que você foque na imaginação dessa cena, para que você possa absorver tudo que ela tem para nós hoje. Então preste atenção nisso. Era inverno na França em 1945. O chão estava coberto de lama congelada e sangue seco. Um jovem soldado alemão, com não mais que 19 anos, foi capturado por tropas aliadas após uma emboscada em um vilarejo destruído. Ele não ofereceu resistência, não porque estava rendido, mas porque dentro dele algo já havia morrido fazia tempo. Ele foi levado a um campo de prisioneiros, não dizia uma palavra, estava coberto de fuligem, uniforme rasgado, os olhos vazios, não de medo, mas de culpa. Carregava nos ombros o peso de ordens que nunca quis cumprir, de gritos que nunca conseguiu esquecer, do rosto de pessoas que nunca mais saíram da sua memória. Crianças, idosos, moças, muitos inocentes que se tornaram vítimas da sua obediência àqueles que lhe enviaram para o campo de batalha. Ele era só um menino, mas um menino quebrado por dentro. O comando aliado naquele setor era chefiado por um general americano, conhecido não apenas pela inteligência tática, mas por sua fé e humanidade. Ao ouvir sobre o estado daquele soldado, ele fez algo que ninguém esperava. Entrou pessoalmente na tenda dos prisioneiros.
Era uma barraca fria, com cheiro de mofo e fumaça. Os soldados estavam sentados no canto, alguns encolhidos, e lá estava um menino, coberto por um cobertor raso, soluçando em crises subsequentes. E quando este, assustado, viu a insígnia do general se aproximando, estremeceu. Ele pensou consigo mesmo: é chegado o meu fim. Não vou resistir a esse julgamento. Qual será a minha punição? Mas o general não trouxe armas nem ordens. Trouxe 2 canecas de metal e um café quente. Sentou-se no chão de frente para o rapaz. Ficou em silêncio por longos minutos. O único som era o do vento cortando a lona da barraca. Depois de algum tempo, o general falou com voz firme e suave: você não é um monstro, mas também não é inocente. Você não é um monstro, mas também não é inocente. O que te atormenta não são os gritos dos outros, é o grito da sua própria consciência. São os seus próprios gritos que não fazem com que você possa dormir. Naquela hora, o soldado / menino não resistiu. A criança começou a chorar. Não um choro alto, mas aquele choro silencioso, como se algo estivesse derretendo por dentro. O coração de pedra começava a rachar. Então o general se aproximou e disse, abre aspas: você foi treinado para matar, mas agora chegou a hora de aprender a viver. E acredite, o perdão é mais pesado do que qualquer fuzil, mas também é a única coisa capaz de libertar de verdade. Esse é um conto a respeito das realidades terríveis dos bastidores da Segunda Guerra. Mas ele é uma ilustração muito interessante para que nós possamos entender algumas verdades sobre o papel da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Esse menino, ele vivia uma ambivalência de sentimentos, porque, por um lado, ele não queria matar, mas ele matou. Por um lado, ele não estava numa guerra que ele procurou ou criou, mas ele executou as ordens de guerra. Não havia espaço para que ele pudesse se vitimizar ou se declarar inocente diante dos fatos. Mas existiu o olhar de alguém mais velho, mais experiente, que conseguiu enxergar a criança dentro do monstro, ou talvez o monstro dentro da criança. Alguém que não deu para ele apenas a consequência imediata de ser um prisioneiro de guerra, mas olhou para ele e viu a necessidade que aquela alma tinha de se perdoar e de conhecer uma realidade de liberdade que ele ainda não havia experimentado. Ele era culpado, mas ele era digno de uma segunda chance. E por que isso tem que estar dentro de um assunto relacionado ao Espírito Santo? Porque muito antes de nós pensarmos no Espírito Santo como alguém que nós vamos buscar para desfrutar de um mover sobrenatural, desfrutar de um ambiente de glória, de um ambiente de delícias, de um êxtase,
não é? Shaba, aquela coisa que a gente não quer sair daquele lugar. Na verdade, nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode resolver o nosso problema de libertação. Todos nós somos como esse soldado. Se a gente para fazer uma análise sobre a nossa própria vida, eu não sei se você já parou para fazer essa análise sincera. Às vezes você olha para você mesmo, você fala assim, mas eu não sou tão ruim. Eu tenho qualidades. Eu sou generoso. Eu sou amoroso. Eu me preocupo com o meu semelhante. Eu nunca matei, nunca roubei. Alguns podem aqui ter matado. Você é bem-vindo aqui. Tá bom? Fica tranquilo. Mas a verdade é que se a gente olha por um aspecto somente moral, a gente pode ter a sensação, a gente não é tão ruim assim. Se a gente fizer uma análise biográfica, por exemplo, aqui, considerando a nossa história individual, a gente vai chegar a uma conclusão. Alguns aqui são piores que os outros. Eu sempre gosto de contar a história de um pastor que disse que se guardou a vida inteira, casou virgem, nunca bebeu, nunca fumou, foi para o ministério. Aí, no auge da década de 1980, ele leu um livro do Caio Fábio, no qual o Caio Fábio contava tudo que ele tinha vivido, cheirado cocaína, feito tudo de errado, e como Jesus tinha encontrado ele, e naquele momento ele era o maior pregador que o Brasil já tinha conhecido. Aí o pastor entrou em crise e disse, se eu soubesse que eu podia fazer tudo que o Caio Fábio fez e ainda assim Deus me usar, eu não teria me guardado tanto, eu teria vivido tudo isso. Você percebe que ela é uma análise simplesmente moral. Talvez você olhe para o teu esposo e fale assim, mas eu sou melhor que ele, porque ele viveu uma vida louca e eu fui uma menininha do papai, ou vice-versa. Mas nós precisamos entender que conforme nós vamos lendo a narrativa da Escritura, a gente descobre que o nosso problema, para Deus, não é um problema de comportamento a priori. Nós temos um problema de coração. O nosso coração, ele é um coração réprobo. Ele é um coração, difícil de se submeter a qualquer coisa. O coração humano, ele é tão complexo do ponto de vista da sua maldade, que ele é capaz, plenamente capaz, de fazer coisas boas, moralmente boas, com objetivos escusos e terríveis. Ele é capaz de ser eticamente correto, mas naquele lugar que só Deus conhece, ele é reprovado. Por quê? Por algo chamado pecado. Eu sei, porque eu sou um ser humano igual você, que nós, em uma noite de quarta-feira como essa, nós temos dezenas, talvez, algumas dezenas ou alguns centenas de problemas que estamos trazendo na mochila numa noite como essa. Mas eu quero começar a minha mensagem dizendo para você que o maior problema que nós temos, ele não é um problema que toca apenas a nossa conta bancária, as nossas relações afetivas, o planejamento dos nossos sonhos. O maior problema que nós humanos temos é que o nosso coração é desencaminhado do coração de Deus por natureza. E pela revelação da Escritura, pelo que está escrito na palavra, não há nada que nós pudéssemos fazer a respeito disso de fora para dentro. Não tem como.
É por isso que o pessoal da internet e alguns irmãos não gostam quando eu falo isso. Mas eu preciso falar, porque está no escopo da pregação. Não se chateie. Coloca amor aí nos seus ouvidos. Mas você pode fazer 60 mil processos de coaching. Você pode ter o mais alto desempenho. Você pode zerar todos os eventos do Brasil da internet. Todos os triplo X, X, não sei da quanta, liderança nitro, ponto não sei do que. Você pode fazer tudo isso. Se você não entender o que a Bíblia diz a respeito do seu coração, você vai ter uma boa maquiagem, mas você vai continuar morto nos seus delitos e pecados. Você pode cumprir todo o ritual da lei de qualquer religião, mas se você não entender o que a Bíblia te ensina e te revela, e o que é que de maneira transcendental está disponível, provisionado, dado, presenteado, ofertado, sacrificado, sabe, entregue a você na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ter um master desempenho, mas o final da sua jornada vai ser condenação. Por quê? Porque a raiz do seu problema, ela não foi resolvida. E qual é o problema do homem? Não esqueça, anote no seu bloco de notas, anote nas tábuas do seu coração, na linguagem do profeta Ezequiel. O problema é que nós, por natureza, temos um coração de pedra e um espírito reprovado. Nosso coração, ele é anômalo. E o que se faz com isso? Deixa eu te falar, vou fazer você pensar. Os judeus, eles são extremamente responsáveis pelo mundo como nós conhecemos no Ocidente. Toda a nossa cultura, ela é construída sobre valores judaico-cristãos, amém? Eu quero que você grave no seu coração a história de Israel no Antigo Testamento. Ela se constrói em cima de duas esperanças. 2 dias. Todos os judeus do Antigo Testamento estavam aguardando 2 dias que precisavam acontecer. Sabe quais eram os 2 dias? E esses dias eles são intercambiados, eles são como 2 afluentes que se tornam um rio e que correm para o mesmo lugar. Quais são os 2 dias? Primeiro, a chegada do Mashiach, a aparição do Messias. Aquele que restauraria o trono de Davi, que daria de volta a glória para Israel. Agora, o segundo dia. Qual era o segundo dia? A descida. O derramamento do Espírito de Deus. Todo judeu, ele estava aguardando o derramamento do Espírito de Deus. Sabe qual que era o raciocínio? Enquanto o Espírito não é derramado, tudo é provisório. Nada é real, nada é concreto, nada é sustentável. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 32, versículo 15. Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. O que vai acontecer? O deserto será transformado em campo fértil. E o campo fértil vai parecer uma floresta. O que eles estão dizendo? Quando o Espírito de Deus for derramado, as realidades que estão destinadas à morte, à aridez, elas vão ser brutalmente transformadas, não pela força, nem pela violência, nem pelo método, mas pela atuação poderosa do Espírito Santo. Eu vou abrir um parênteses para não ficar muito anacrônico e você não conseguir compreender o que eu estou falando. Quem aqui já viu a realidade de alguém que era incorrigível?
Você falava assim, não, esse aqui, meu irmão, esse aqui, ó, esse aqui o bispo já tentou, o Ayatollah já tentou, o Buda já tentou, a macumba já tentou, até o Satanás, quando para na frente dele, fica endemoniado. Esse é tão endemoniado que o demônio tem medo dele. Aí tem um dia que alguém chega para você e fala assim, sabe fulano? Aí você fala, Deus, não quero nem ver. Só pode vir notícia ruim dele. Aí o cara fala assim, cara, você não tem ideia. Você precisa encontrar com ele. O que foi que aconteceu? Fala, cara, é outra pessoa. Não pode. Não. Irreconhecível. Aí fala, o que aconteceu com ele? Cara, não sei. Ele está dizendo por aí que ele teve um encontro com Jesus e que agora ele é cheio de um tal de Espírito Santo. E que agora, aquilo que era a vontade de praticar o mal dentro dele, está subjugado, está liderado, está sendo confrontado. Às vezes ninguém está falando nada fora dele, mas vem uma voz dentro dele que é poderosa e que coloca aquele brutamontes ajoelhado. E você sabia que agora ele chora? Não, não acredito. Chora e chora muito. Chora. E você sabia que ele também pede perdão? Isso é impossível. Aí o cara fala, é impossível, mas sabe, o que é impossível para o homem é possível para Deus, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Pastor, isso é fábula. Não. Em Atos 9, um assassino, perseguidor, uma besta fera, irracional, ele é interpelado no meio do caminho por Jesus, e Jesus diz o seguinte para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E diz assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é do interior, como eu, sabe o que é carro de boi? Quem já viu um carro de boi? Você sabe como é que você dirige um carro de boi? Você tem um arpão, o pessoal como é que fala? Da proteção dos animais agora, chora. Tem um arpão, aí o boi para, que o boi não quer andar. Aí você sabe o que você fala? O nome daquilo é aguilhão. Aí tu espeta o traseiro do boi, para o boi andar. Só que quando o boi é bravo, sabe o que ele faz? Ao invés dele andar, ele se joga em cima do arpão. E aí você vai e espeta ele de novo. E ele se joga em cima do arpão. Você vai e espeta ele de novo. Sabe o que é isso? É recalcitrar contra os aguilhões. É uma besta fera, teimosa, que está recebendo um comando e não quer obedecer. Jesus está dizendo assim, chegou o dia que eu vim aqui vencer você, garoto. Ele cai, vai cego para a casa de um homem, chega um homem chamado Ananias, põe a mão em cima dele, e o que acontece com ele? O que acontece com ele? Ele é cheio do Espírito Santo. Sabe qual que é a notícia que dá na igreja? O que ia nos matar agora se converteu. E sabe o que o povo da igreja faz? Fica com medo. Disso aí é conversa. Ele está se infiltrando para nos matar. Esse homem se tornou o apóstolo Paulo, o responsável por nós estarmos aqui pregando o evangelho. Sabe por quê? Amigo, com todo amor e respeito, tem coisa que a casa de recuperação não resolve, tem coisa que a cadeia não resolve, tem coisa que a ponta da pistola não resolve, tem coisa que o filho chorando não resolve, tem coisa que o método de transformação pessoal não resolve, mas quando o Espírito Santo é derramado na cabeça de alguém, cara, começa uma mudança que você não tem mais como controlar. Por quê? Porque quando o Espírito é derramado, o deserto se torna campo fértil. Às vezes a gente fica brigando com as pessoas, dizendo, você tem que mudar, você tem que mudar. Eu não, irmão, parei, não conte comigo.
Não conte comigo. Esquece. O que o Espírito Santo não faz na vida de alguém, não sou eu que vou fazer. Eu profetizo, entrego a palavra, e o cara que durma, a menina que durma com as consequências das ações dele. Por quê? Porque eu não sou o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo pega alguém, amigo, ninguém precisa falar mais nada. Tem coisas que a pessoa faz e ninguém pediu, aí você fala assim, mas por que você fez isso? Eu acho tão bonitinho. É porque o Espírito Santo pediu para mim. Faz até biquinho para falar. Eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo. Aí eu mudei, pastor, porque... E aí começa. Porque quando o Espírito Santo fala, pastor, a gente treme. É assim ou não é? O Espírito Santo fala com o teu povo nesse tempo. O Senhor está invalidando as disciplinas? Não. Mas sabe quais são as mais poderosas? Aquelas que desanuviam os nossos olhos para que a gente veja o Espírito. Aquelas que abrem os nossos ouvidos para que a gente ouça o Espírito. Porque aquilo que o Espírito Santo não mudar na tua vida, ninguém vai mudar. Tem um prazo de validade. Você vai funcionar bem, depois você vai voltar para o mesmo lugar. É por isso que a perseguição da promessa, ela tem a ver, preste atenção, não é com a melhora de um coração. É com a transformação de um coração. Não é com a melhora de um espírito. É com um espírito morando dentro de você. Eu vou fazer uma má comparação, tá? Uma má comparação. Quem já assistiu aquele filme do Spider-Man, do Homem-Aranha, que tem o Venom? Não é um negócio que é uma simbiose que entra dentro do cara? É um hospedeiro. Fala assim, eu me tornei um hospedeiro. É uma outra consciência dentro do meu corpo. Está ficando pesado o negócio. Eu acho legal, vocês ficam assim. Eu vou ser possuído tecnicamente. Alguém vai entrar no teu corpo. Alguns já estão com esse trem dentro do corpo. E sabe o que é lindo? Quando essa pessoa encontra uma outra pessoa que tem a mesma pessoa morando dentro dela. Vem cá, vem aqui. Sai um choquinho quando você encontra a mão assim, faz... Tsh! Ai, credo. Parece que esse homem tinha poder. Você já encontrou alguém cheio do Espírito Santo na rua que você bate o olho, aí você olha para a pessoa, ela não falou nada com você, você fala assim, viu, deixa eu te fazer uma pergunta, você é crente? Quem já viveu isso aqui? Mas ele não tem roupa de crente, ele não está de paletó e gravata, ele não está de Bíblia debaixo do braço. Cadê você, Doxa? Você tem que vibrar com essas coisas, cara. Você encontra o cara, você fala assim, viu, você é na fila do banco. Você é crente. Aí o irmão, se fosse assim mais tradicional, ele, a paz do Senhor. Aí você fala, logo vi. Mas vi como? Como que viu? Como que viu, irmão? Não tem cara de crente, não tem Bíblia de crente, não tem jeito de crente. Mas o Espírito que está dentro de você, aquele que você tá, é o hospedeiro dele, e aquele que está dentro dele é o mesmo. Então dá um choque. Você fala. Tem alguém em casa. Alô, tem alguém em casa. Igual quando tem outro espírito lá dentro. Se você tem o Espírito Santo, deixa eu explicar para você na linguagem popular. Seu santo já não bate com o do cara. É que o seu é o verdadeiro santo, o de lá é fake. Alô, isso aqui não é palestra. A gente se veste igual os caras, só para não escandalizar mais você. Porque a vontade mesmo é de estar de paletó girando assim, ó.
Por dentro nós estamos assim, por fora a gente está na estratégia. Mas por dentro mesmo nós já estamos... Não é, Jamerson? A essência está aqui. Só que aí a gente vai na estratégia. Só que isso aqui não é palestra, isso é igreja. Aqui não é PNL. Aqui é poder do Espírito Santo. É coisas diferentes. Outra coisa, irmão. Outra coisa. Aqui a gente não muda para se tornar multimilionário e mostrar o nosso jato, o nosso Lamborghini. Pode ter tudo isso aí, me chama para andar, tá? Eu gosto. Mas assim, a mensagem não é essa. Tem alguém aqui comigo? O apelo não é esse. A âncora, isso é tudo coisa. Tudo a gente usa, mas não tem a nossa alma. A mensagem é: o Espírito foi derramado, o coração foi transformado. Eu vou te ensinar a você entender. Já volto aqui, fica tranquilo. Eu volto, tá esboço. Fique em paz aqui. Segura aí, relaxa. Fica triste não. Eu vou te ensinar a você perceber a voz do Espírito Santo. Você quer saber quando o Espírito Santo falou com você? Você que é novo aqui. Sabe aquelas coisas que teu pai te ensinou? Vou dar um exemplo. Você cresceu bebendo cachaça com teu pai no fim de semana. Um balde de chopp, dá 1 até 51, depois deita, barrigão para fora, bêbado, briga com a mãe. Isso aí você aprendeu em casa. Não tem um dispositivo na tua consciência que isso é errado, tem? Não tem. Você aprendeu com seu pai. Quer uma escola mais poderosa de hábitos e valores do que a sua família de origem? Não tem. Aí você vem para a igreja, aí você ouve um pastor falando assim: olha, você não deve fazer isso e tal. Aí você sai de lá e fala: ixi, esse cara é careta. Só que você entrega a sua vida a Jesus e o Espírito Santo vem morar dentro de você. De repente chega um dia que você está lá no churrasco. Aquela música, último volume. Você está lá. Pastor Gustavo Lima, não é pastor não. Detonando no rádio. Cara, dentro de você, ninguém falou nada. Tua mulher não ficou de biquinho porque você está bebendo demais. Teu pai não xingou. Dentro de você começa um negócio assim, ó. Seu lugar não é mais aqui. Por que você está fazendo isso? Aí você olha para o lado e você fala: isso aí é a voz da minha mulher que fica reclamando que eu bebi demais. Aí vem a tua mulher com um copo de chopp. Aquele dia ela está de boa. Oi amor, eu trouxe para você. Aí você pega, fala... Aí ninguém vê, você vai lá na pia, joga. Você está dirigindo o teu carro, passa aquela mulher com aquela roupa que ela comprou na encruzilhada, quem vendeu foi a Pombagira. Com aquele perfume made in 7 saia. Fosse antigamente, sem o Espírito Santo, você ia fazer igual aquelas câmeras de circuito de segurança. Só que com o Espírito Santo, ninguém falou nada, porque você não tem ninguém lá, tua mulher não está, tuas filhas não estão. Aí o Espírito Santo fala assim: estou aqui. Vai fazer isso aí na minha frente mesmo, bonitão? Não me respeita, não? Isso aí tem a ver com Jesus? Ficar olhando o traseiro dos outros? Rapaz, você vai entrando num grau de constrangimento que não tem... Ei, presta atenção, não tem uma lei fora de você. Tem alguém aqui dentro. E você pode ir para a China. Você fala: não tem ninguém aqui. Tem. Sempre tem alguém.
dentro de você. Eu vou mostrar isso para você na palavra de Deus. Põe aí Jeremias, capítulo 31, por favor. Versículo 31 ao 34. Olha só que bonito esse texto, ó. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto. Mesmo assim, eu, o marido divino deles, assevera Israel. Pode passar. Assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles, e eles serão o meu povo. Eu vou fazer um exemplo. Vem cá, o pastor Anderson, rapidinho, sobe aqui. Isso aqui é a lei, ele é o Moisés. Lei de Moisés. Deus escreveu. Foi colocada, segura aqui na sua frente, do lado de fora. Então, toda a vida que ele quer conhecer a vontade de Deus, ele tem que olhar para fora. É uma regra, é uma placa de trânsito. Proibido virar à esquerda. Está onde? Está na frente dele. Certo? Mas aí o Espírito é derramado. A terceira pessoa da Trindade, o autor e o intérprete disso daqui. O Espírito vai para dentro dele, mora dentro dele. Agora não é uma palavra de pedra fora, coloca dentro da tua camiseta. Aqui, ó. Tá aí, ó. Aqui, ó, na barriguinha dele, que era grande, agora é pequena. Olha aqui. Isso aqui não é mais uma palavra só de fora. Sabe quem está falando a lei fora? Ei, olha aqui para mim. Sabe quem que fica falando a lei fora da gente? Os pregadores. Irmão, cansa, tá? Só contar bem baixinho. É cansativo. É cansativo. Porque a gente fica falando a lei aqui fora. Aqui fora. Quer ver uma coisa? Sobe aqui, Flávio. Esse aqui é o cara que vem para o culto, não tem o Espírito Santo. Aqui está o pregador. Fica aí. Olha, você precisa amar o Senhor. Esse aqui não tem nada nele. A palavra vem aqui, ó. Assim, ó. Volta. Você tem que abandonar as suas velhas práticas. Vai. Volta. Tem nada dentro. Agora, aquele ali, eu digo assim, você precisa amar o Senhor. Aqui dentro dele, vem uma voz e fala assim, é verdade, você tem que amar mesmo. A outro vem e fala assim, ó, você precisa abandonar o pecado. Aí aqui vem a voz aqui dentro e fala assim, é aquele que você não contou para ninguém. Eu vi, é disso que ele está falando. Se arrepende. Aí você começa a ver aquele ali mudar, e esse aqui nunca muda. Entra culto, sai culto. Congresso, sai congresso. Pode ressuscitar o Billy Graham para pegar para isso aqui. Não vai para frente, sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Coração de pedra. Aqui coração de carne. Aqui a palavra falada fora ganha eco dentro. Ele não aguenta, ele de noite sonha, dia seguinte ele liga para o discipulador e fala, eu estou passando mal com aquela palavra que eu ouvi ontem, aquilo não sai da minha cabeça, me ajuda a mudar, e o Espírito Santo está aqui dentro, ó. De dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir, é de dentro para fora, irmão.
Esse aqui, ele pode até ficar sem vir no culto, mas o culto nunca sai de perto dele. Ele está enrolado, porque eu ia dizer o alien, mas é um desrespeito, né? O espírito que está morando dentro dele, só para você entender, onde ele vai, o espírito diz assim: tem jeito não, aqui tem que ter culto. E esse aqui, esse foge de culto até quando a mãe vem arrastando a mulher, é briga para ele vir. É tudo mentira, isso é uma bênção, tá, irmão? Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? Esse aqui ninguém precisa chamar, porque ele já está sendo chamado por dentro. Não precisa o pastor ficar mandando mensagem: viu, hoje tem culto, não falta, bebê. Porque o Espírito Santo já falou com ele: ei, vai lá que eu tenho uma palavra para o teu coração. Ele já chega do trabalho, já lancha rápido, coloca a roupa, e no carro ele já coloca um louvor, e ele já vem, às vezes vem cansado, mas ele já vem com fome. Esse aqui vem a mulher: vamos! E ele lá rodando a TV. Ai, amor, vamos domingo de manhã. Amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas sabe qual que é a boa notícia para esse cara aqui? Você que está lidando com um trem desse aqui, deixa eu te contar uma coisa: não desista. Chega um dia, meu irmão, que o Espírito Santo pega um sujeito desse na esquina. Sabe? Segura aqui, sabe como que eu fico? Eu acredito, se eu fosse o Espírito Santo, eu ia fazer assim: ó, abre a boca que eu vou entrar aí dentro agora, abre. Você não quer? Não, abre a boca. Eu vou entrar aí. Ah, você não quer que eu entre? Pum, atravesso ele. Tem culto, irmão, que o Espírito Santo, esse negócio que a gente diz assim: uau, o mover do Espírito. O Espírito Santo, tem gente, cara, que o Espírito Santo vai atravessando o cara, pá, 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 o cara sai todo torto. Mas não quer aceitar o negócio. Sabe qual que é o mais sábio? Aquele que o Espírito Santo já faz assim: oi, ele já faz assim: entra logo. Quem está feliz ainda? Obrigado. Isso é uma bênção, tá? Não fica triste, não. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, a nossa vida vai ser uma falsidade. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, tudo que a gente busca não vai fazer sentido. Quando o Espírito Santo é derramado, tudo começa a mudar dentro de você. Diz ali que eu tenho mais 5 minutos. Quem tolera mais os 5 minutos aqui? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque quando o Espírito Santo é derramado, ele faz esse transplante do nosso coração. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Para a gente terminar, preste atenção. Gente, eu fiquei encabulado agora. Vocês me desestabilizaram. Só para a gente terminar daqui a pouquinho? Tá, vamos lá. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Preste atenção, lembra que o nosso problema é de coração? Quando o Espírito Santo é derramado em nós, não é mais o nosso coração. Agora ele começa uma transformação, trocando o nosso coração e colocando o coração de Jesus no lugar. Na teologia nós chamamos isso de regeneração. É a natureza de Cristo sendo colocada em nós. E isso só o Espírito Santo faz.
Está percebendo que antes de línguas, de profecias, antes de qualquer outra coisa, existe uma obra dentro de nós que só Ele pode realizar? Por isso, de novo, eu disse isso domingo pela manhã e eu vou repetir, meus amigos. A oração suprema que nós precisamos fazer todos os dias é: Senhor, eu preciso do Seu Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, peça. Peça. Eu tenho o Espírito Santo, então peça para Ele falar abertamente com você. Mova-se em mim, Espírito Santo. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Altera os meus amores, Espírito Santo. Derruba os ídolos do meu coração, Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tem ídolos no seu coração, tem ídolos no meu coração. Sabe por quê? Porque tem coisas aqui dentro que ainda precisam de reforma, tem coisas aí dentro que precisam ser transformadas, e esse mover do Espírito é a única chance que nós temos de não falhar na nossa missão. Quem aqui é casado, levanta a mão bem alto. Homens casados, só homens casados, olha para mim. Sua esposa não precisa da sua melhor versão. Sua esposa precisa de Jesus vivendo em você. Não é, a sua melhor versão é trapo de imundície. A minha melhor versão ainda é pecaminosa. Todos os encontros que a Susan tem com a minha melhor versão, sabe o que podem produzir nela? Frustração, porque daqui a pouco vem a pior. Agora, sabe o que produz esperança nela? Os encontros que ela tem com Jesus dentro de mim. O Cristo vivendo em mim. Aí ela fala: tem esperança para esse homem, porque Cristo está crescendo dentro dele. Tem coisas que antes não eram tão parecidas com Jesus, estão se tornando semelhantes a Jesus. Não se ilude, não é ele, é o Cristo dentro dele. Quer receber uma profecia do Espírito Santo para o teu coração hoje? Você não é bom. Você não é boa. O Espírito de Cristo é bom. E é a vida de Cristo vivendo em você que é a sua única chance. Senão você vai melhorar um pouquinho, mas daqui a pouco você piora de novo. Sabe quem vai pregar você na cruz mais uma vez? Não é a sua boa moral. É o Espírito de Cristo que vai dizer para você: sobe na cruz de novo, porque eu subi. Sabe quem são os homens que nunca vão abandonar suas esposas? Os homens que têm o Espírito de Cristo, porque Cristo faz 2000 anos que não abandonou a sua igreja. Sabe quem são as mulheres que vão manifestar? Gente, como o mundo está precisando da sensibilidade das mulheres. Pastora Ju, eu vi aquele poema, peguei em mãos e eu disse: isso aqui é como maçãs de ouro em salvas de prata. O mundo está precisando disso. Ei, irmãzinhas do meu coração, preciosas, vocês foram masculinizadas por um demônio de saia feminista chamada Simone de Beauvoir, que criou esse demônio do feminismo no mundo, dizendo que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E onde foi parar a sensibilidade da mulher? Que era o grande confronto profético da nossa brutalidade. Vocês não foram feitas para dar conta, vocês foram feitas para ser amadas e protegidas. Só que sabe quem é o homem que dá conta de amar e proteger uma mulher? Um homem que tem uma cruz no ombro. Porque o cara que se acostumou a carregar uma cruz,
pelo Espírito Santo, ele não vai ter dificuldade de carregar o fardo da esposa. Porque a cruz é muito mais pesada do que qualquer coisa. Renunciar ao seu próprio ego, sua própria vontade, seus próprios prazeres, é muito mais desafiador do que servir qualquer um. Só que a gente só pode isso através de quem? Vamos dizer o nome dele bem bonito? O Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, eu vou olhar para ela e vou dizer, eu tenho razão. E ela vai dizer assim, não, quem esse cara pensa que é? Eu fui empoderada. Empoderada para cair do penhasco. Empoderada para ficar depressiva. Empoderada para ficar feminazi. Insuportável. Sozinha, porque ninguém aguenta. Ai, pastor, é machismo. Não, machismo é outra atrocidade. Para que você foi empoderado? Para bater na mesa, dizer que é você que manda em casa? Pega meu sapato. Vamos, mulher. Me chama de meu senhor. Vocês estão percebendo? Isso é um mundo antes que o Espírito se derrame. Quando o Espírito é derramado, você pode até dar uma rateada. Quando você está indo brabo, o Espírito Santo fala, oh. Que isso aí que você fez tem a ver com Jesus, rapaz? A pastora Susan tem essa cara de boazinha, mas ela me dá cada enquadrada às vezes. Parece a PM lá de São Paulo, a Rota. Mão na cabeça! Na hora, irmão, eu tenho vontade de arrancar o fuzil. Tem dia que eu até ponho o pente assim, digo, agora eu dou na testa. Dou até um tiro para cima. Pau! Aí o Espírito Santo vem e fala, ô, pastor, sênior, baixa a tua bola, que ela está certa. Ô, irmão, quando o Espírito... Você quer saber, rapaz, você quer ver o Espírito Santo te destruir assim, ó? É ele falar para você, fica quieto que ela está certa. Ô, irmão, cadê a ponte popular, Senhor? Eu prefiro morrer queimado agora. É duro, não é duro, gente? Cadê os homens aqui? É duro ou não é? Você já ouviu o Espírito Santo falar isso aí para você? Cara, é duro. Mas você vai para a cruz daí. É ou não é, Alex? Isso é mais duro do que aguentar palmeirense celebrando o título que não ganhou. É duro, irmão. Isso é duro. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Olha para mim, porque só Ele dá conta do nosso pecado. O Espírito Santo, Ele vai dizer para você aquilo que eu não disse, que teu líder de mesa não disse. Ele vai entrar na sua vida e vai pastorear os lugares escondidos do seu coração. Ele vai mostrar para você a gravidade do pecado na sua realidade. Eu anotei aqui para dizer para vocês isso. Eu estava essa semana conversando com o pastor Marcos Bertoc. Ele citou uma frase que eu olhei, fiquei olhando para ele assim, eu falei, cara, isso é Deus. Ele se referindo a alguém que ele conhece por um bom tempo. Aí ele disse as seguintes palavras, abre aspas. Ele era tão bonito, mas o pecado cobrou preço durante os últimos anos. Fecha aspas. Eu fiquei pensando naquilo. Sabe por quê? A gente não para pensar nos efeitos devastadores do pecado na nossa realidade. Sabe quantas noites de paz você perdeu na sua casa por causa do pecado? Quantos aniversários você estragou por causa do pecado? Quantas mágoas foram geradas desnecessariamente no coração dos seus filhos por causa do pecado? Sabe qual é a tragédia? Sem o Espírito Santo,
nós vamos continuar igual uma carroça desenfreada numa ribanceira, destruindo a nossa vida, perdendo anos a fio por causa do pecado. Jesus diz, João 16:8, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado. Eu amo ver o Espírito Santo agindo, irmão. Mas tem, para mim, a coisa mais linda que eu vejo o Espírito Santo fazer em mim. Não é me usar. É quando Ele me convence do meu pecado. É quando ninguém me falou para parar de fazer uma coisa. Mas Ele vem e diz assim, isso não está no escopo da minha vontade para você. Eu falo, Senhor. E eu vou dizer, às vezes leva tempo, guerra, para Ele desconstruir o ego, para Ele desconstruir as resistências do nosso coração. E Ele vai. Uma pedrada por dia. Uma martelada de amor a cada temporada. De repente você está rendido, entregue, ajoelhado, dizendo, eu te entrego, Senhor. É muito sutil. Às vezes nem está escrito aqui. Por exemplo, vou confessar um pecado. Quando eu comecei a plantação da igreja em Fortaleza, 10 anos atrás, às vezes eu ficava assim, olhando para as cadeiras, aí eu dizia assim, uau, hoje tem 30 pessoas aqui, eles vieram para me ouvir. Uau, hoje tem 50. Eu não li, ninguém me falou nada. Um dia o Espírito Santo falou assim para mim, você sabia, você lembra, que eu mandei um anjo com uma espada desembainhada em cima de Jerusalém, porque Davi mandou fazer um censo do tamanho do reino dele. Eu falei, do que o senhor está falando, Senhor? Ele falou assim, não se impressione com os números. 15 dias atrás eu estava pregando numa igreja com 2.000 a 3.000 pessoas por horário lá em São Paulo. Quando eu entrei, que eu subi na plataforma, que eu vi aquele mar de gente, sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim? Olha a espada do anjo, Davi. A Susan não me falou nada. Falou alguma coisa? Meu pastor não me falou nada. O time de liderança da igreja não falou nada. Sabe quem falou comigo? O Espírito Santo. Eu abaixei a cabeça e disse, a Jesus seja a glória, para sempre. Amém. Sabe por que você precisa do Espírito Santo para lidar com o teu pecado? Porque os seus ídolos, eles são escondidos em lugares que só você conhece. Eu não conheço. E quer que eu te conte uma coisa? Eu nem quero conhecer, Deus me livre, já basta os meus. Eu sinto do Senhor de colocar um ídolo exposto aqui. O mérito próprio. Eu jejuo.
eu oro. Eu nunca fui disciplinado. Eu cheguei primeiro. Poeira, vaidade. O que é isso diante da glória do Espírito Santo?